Bom, Juazeiros, hoje é um dia que a gente nem sabe o que a gente tá fazendo aqui. Então eu e Carol, o Bruno não tá tudo estranho, tá tudo fora de lugar. O mundo do basquete não vai ser o mesmo, mas a gente não tem por que fazer rodada NBA hoje, que era o dia que a gente gravava, no caso amanhã, né? Mas... ai, que merda! Então, cara, era um cara muito foda. Muito. O mundo do basquete perdeu, assim, do esporte perdeu um cara sensacional. Ele era da minha geração, assim, então, tipo, eu acompanhei a carreira dele de uma forma, quando eu fui apresentada pro basquete, ele era o cara, entendeu? Assim, existe uma geração de Juazeiros que agora tá assistindo e o cara é o LeBron James, então pra vocês terem uma noção da importância que esse cara foi no esporte, como ser humano, como atleta. Todo mundo gostava dele, assim, tipo, ele era referência no mundo inteiro, assim, de como ele jogava o jogo, de como ele se aplicava, a Mamba Mentality que ele, né, criou, e era isso, entendeu? Então, tipo, ia acabar a vida dele dessa forma, no momento em que ele agora ia fazer muito mais, revoltante pra gente, assim, revoltante, assim, e da forma que foi, com a filha, eu não consigo nem imaginar, tipo, o que tá acontecendo lá naquela casa, e, tipo, tudo que ele ia fazer pelo basquete feminino, pelo basquete em geral. Então, assim, não tem palavras pra... é uma merda. Mas o cara transcendeu o esporte, ele transcendeu a barreira do que você ser relevante e conseguir atingir um grupo enorme de pessoas. Então, assim, o mínimo que a gente pode fazer é agradecer, e a gente pediu para as pessoas que a gente conhece, que gostam de basquete, mandarem um recado. Eu acho que a gente tem que se unir agora mais do que nunca, né? Tipo, perdemos um cara muito foda. Então, agradecer. Eu não sei mais o que falar. Não, acho que quando a gente perde esse tipo de gente, assim, não tem que a gente sabe que é mais do que simplesmente... Não lógico, é um ser humano, mas é mais do que isso, né? É uma ideia, isso. É um sonho, tipo, a gente pensa nas possibilidades que morreram junto, no sentido, ele ia colocar a mão em muita coisa, e ele ia fazer muita coisa. E a gente sabe que isso significa... no mundo que a gente tá vivendo no mundo hoje. Que a gente vive e no esporte que a gente vive, né? E era um cara de uma cabeça fora do comum. Então, assim, é pra gente repensar muito o nosso poder, de como a gente influencia as pessoas, que é isso que ele ensinou, entendeu? Tipo, mano, ele atingiu muita gente. É isso. E acho que o Oscar que ele ganhou foi falando de amor, sabe? É uma carta de amor ao esporte, uma carta, né? de amor. E o quanto a gente às vezes esquece. E não tô falando da gente, tipo, só como Carol Schwarber, mas como ser humano geral, mesmo. A gente esquece que não é só um trabalho. É mais do que isso, né? Então, mesmo, acho que é uma questão de responsabilidade que ele deixa, sabe? Pra quem fica com tudo que ele fez. Então a gente vai rodar aí os depoimentos e umas imagens. Muita galera que se questionou se a NBA tinha que ter rodada ontem, e eu acho que tinha. Porque é um cara que queria sempre o bem do basquete, né? Tipo, e tem que ser jogado basquete, tipo, é onde ele gostava de estar. E eu acho que vocês que jogam basquete, a gente que tá em quadro, a gente que fala sobre basquete, tipo, a gente honra isso, entendeu? Tipo, o que ele fez em quadra e o que ele representa, essa ideia. Então tem que ter rodada, a gente tem que continuar fazendo rodada NBA, tem que continuar jogando, tem que continuar querendo que melhore, porque, tipo, senão fica em vão, sabe? Tipo, o cara fez em vão. E é isso. Não sei mais. Então tá, gente, vai ter rodada quinta-feira, que é isso, e a gente vai fazer essa merda acontecer. Então tá bom, beijo. E todo o nosso amor e carinho a vocês, e... a gente sabe que a gente ama vocês, e a gente tá aqui. Basquete une pessoas, e esse cara era foda.
With the 13th pick in the 1996 NBA Draft, the Charlotte Hornets select Kobe Bryant from Lower Merion High School in Pennsylvania. Ele era um cara sensacional, ele tinha muito, né, para fazer pelo basquete. Ele fez muito pelo basquete, ele tinha muito para fazer, mas são coisas que não tem explicação, né? A gente não consegue compreender algumas coisas da vida, mas pelo menos ele deixou o seu legado. O que resta a gente é passar a história dele, é passar a mentalidade dele para os outros. Acredito que é isso que ele esperava. Eu tô muito enrolado fazendo esse vídeo, a gente está muito em choque. Nós do Chua, a gente conversou bastante e é complicado, porque a gente gostava muito dele pela importância que ele estava dando que ele já tinha feito pelo NBA e pela importância que ele dava para o basquete feminino. Ele queria fazer muito, né, pelo basquete, principalmente por causa da filha dele. Ele tinha dado um depoimento esse final de semana sobre o basquete feminino, que tinham jogadoras que poderiam certamente jogar NBA, jogariam bem demais, melhor que muitos outros jogadores. E é complicado, porque a gente vê uma história acabando assim, é complicada, é triste demais. É isso, um beijo a todos vocês. Acho que fica aí pra gente passar a história dele, que a história dele é muito bonita e que a gente não pode deixar isso ficar para trás, isso acabar. Kobe Bryant foi um dos 3 maiores jogadores que eu vi atuar na NBA, junto com o Michael Jordan e com o LeBron James. Acompanhei toda a sua carreira como fã e tive a oportunidade até de narrar uma boa parte da carreira do Kobe, o título de 2008 com os Lakers e o último jogo, né, em abril de 2016, a partida de 60 pontos contra o Utah Jazz, que foi curiosa porque nos últimos anos o Kobe já não vivia o auge da sua forma física, muitos problemas de lesão, desfalcando os Lakers, não conseguindo produzir em alto nível, mas na última noite o melhor Kobe reapareceu. Ele até disse, né, depois da partida, que assim, eu consegui finalmente provar para as minhas filhas que eu era capaz de fazer aquilo, porque elas só tinham visto os grandes momentos da minha carreira em tape, em gravações, e aqui eu pude mostrar na quadra do que eu era capaz nessa última noite. Foi realmente um jogo especial. Fica a saudade. Galera, tava vendo um vídeo ontem do Rafinha, inclusive falando do Kobe, e ele falou uma coisa muito importante, cara, que é valorize seus ídolos, mano. Porque muita gente fala que, não, porque eu não tenho ídolos carnais e tal, mas às vezes o ídolo é aquele cara que te inspira, né, mano, que, sei lá, ensina algumas lições de vida, te ensina muitas coisas aí, principalmente no basquete, né? A gente que curte basquete, a gente que joga basquete. Acho que o Kobe Bryant é um cara que passou isso pra gente, tá ligado? E quando eu comecei a assistir basquete, eu não tinha um time, tá ligado? E eu via caras como o LeBron, caras como Kobe, tá ligado? E talvez, acho que até o pessoal do torcedor do Lakers vai concordar comigo, cara, mas o Kobe Bryant, ele passava aquela sensação de segurança quando ele tava em quadra, tá ligado? Tipo, de vitória. Tipo, mano, o Kobe tá em quadra, não tem como perder. É impossível, cara. É um dos poucos caras que passam esse sentimento, né? Eu acho que, sei lá, talvez caras como LeBron, Kobe, Dwayne Wade. Dwayne Wade, tive a oportunidade de assistir um jogo dele e você sente a energia do cara quando ele tá em quadra, tá ligado? Você sente o foco do cara, o quanto que o cara trabalhou pra fazer aquilo. Então acho que o Kobe Bryant é um cara especial, tá ligado? Então por isso que muita gente ficou abalada. Não só do basquete, mas do esporte. Pessoas, velho, de tudo quanto é lugar conheciam o Kobe Bryant, mano. Então é uma perda aí, tipo, não só pro basquete, mas pro esporte. Mas é um cara que deixou um legado, mano. O cara deixou um legado e essa não vai ser a última homenagem dele, com certeza. A gente vai homenagear ele pro resto da vida. Enquanto o basquete existir, Kobe Bryant vai existir também. Pediram para falar sobre Kobe Bryant, cara. Nossa, é muito difícil. Tudo que aconteceu, essa tragédia, uma tristeza muito grande. Tive a oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes, né? Foi sempre muito cordial, muito educado. A principal delas foi na África do Sul, durante a Copa do Mundo em 2010. Ele fez uma ação, ele deu aula para as crianças em Soweto e depois mandou uma mensagem para a seleção brasileira de futebol e foi muito legal. Só queria falar das crianças, da experiência que ele tinha vivido, de como tinha sido importante compartilhar aqueles momentos com elas e
é difícil, né? É um negócio que pega todos de surpresa, mas estamos sujeitos a isso. Fica o legado, fica a história, a genialidade, isso daí não se apaga, ainda bem que ele teve uma carreira completa registrada e não como outros ídolos do passado, que infelizmente não existem tantos registros assim. A gente vai poder desfrutar de tudo que Kobe Bryant deixou na quadra para sempre. Descanse em paz, Kobe. Mamba out. Fala aí, rapaziada. Fazendo esse vídeo aqui em homenagem à vida do Kobe Bryant, o quão importante ele foi pro esporte, o basquete em si, como qualquer outro esporte. Mamba mentality, né? Uma filosofia, né, que ele tinha para a própria vida e quis passar para o próximo. Os maiores e melhores, eles não guardam conhecimento para si, eles passam para o próximo. E o Mamba mentality é isso, né? Ele ensina que basicamente você tem que estar buscando no dia a dia o seu melhor, o melhor de si próprio. Ele tem até uma entrevista aí que ele fala sobre os treinos dele, que ele treinava horas a mais na parte da manhã, horas a mais na parte da tarde, porque era uma conta simples de que se ele tivesse essa resiliência de ter mais treinos do que o adversário dele, com toda certeza ele ia estar sempre à frente na evolução do seu jogo, né? É um vídeo que, assim, é uma homenagem. Obviamente que é algo que não era o que eu queria estar fazendo, né? Porque essa homenagem ela é consequência de uma tragédia, mas é válido estar sempre lembrando do que esse grande jogador, grande pessoa na história aí do basquete pôde passar pra gente. Kobe aí eterno com tudo que ele ensinou, com tudo que ele fez em quadra, e é isso. Kobe Bryant, só uma coisa para dizer para você: gratidão. Gratidão, gratidão e gratidão. Por tudo que você fez, por milhares de jovens que jogam basquete, né, que conheceram o esporte por sua causa, como eu. Gratidão, gratidão. Por sempre estar nos ensinando. O que você fez são pessoas de luz que fazem, né? O que fez pelo basquete, pelo esporte, apoiando a sua filha no basquete feminino. Então é isso, né? E mesmo assim, com essa tragédia, nos ensinando que a gente não é nada, que a gente tem que dar valor e viver, sabe? Aproveitar a vida, porque a gente não sabe até quando, né? A gente não sabe os próximos segundos. Então é gratidão. Gratidão, não tem mais palavra. Salve, salve, chuazeiros, tudo bem? Bom, tudo bem não, né? Tudo mais ou menos, porque a gente teve ontem uma notícia muito triste. Uma das notícias mais impactantes, pelo menos na minha vida. A gente perdeu um ícone, um ídolo, uma estrela. Pô, cara, Kobe Bryant se foi, mas deixou um legado gigantesco. Eu acho, ó, eu tô aqui na quadra, que eu vim bater uma bolinha hoje. Tem as meninas ali, ó, brincando. Nós vamos começar o treino. E isso é um dos legados de Kobe Bryant, sabe? Encontrar pessoas, jovens, crianças, adultos na rua jogando basquete é legado de Kobe Bryant, pelo que ele fez. Todo mundo assistiu Kobe Bryant. O mundo sabe quem é Kobe Bryant. Todas as perdas são difíceis de superar. A família do Kobe Bryant tá dilacerada. A filha mais nova, né, a Gigi, mais nova não, mas a Gigi que estava jogando bem, todo mundo acompanhando aí, também se foi. Outras pessoas também morreram nesse trágico acidente, mas eu tive a honra de conhecer o Kobe Bryant. Eu fui convidado em 2014 a realizar um evento, eu era um dos mobilizadores culturais e esportivos no Rio de Janeiro, então fui convidado a levar alguns amantes de basquete para conhecer o Kobe Bryant. Numa ação que ele ia fazer, tava o Marcelinho, foi no dia que o Marcelinho Machado conheceu o Kobe Bryant também. Chegamos na loja cedo e daí depois ele chegou, cumprimentou todo mundo, sorrindo, falou com todo mundo, ele fez questão de falar com um por um, apertou a mão, deu bom dia para todo mundo. E assim, eu já tive contato com outros atletas da NBA, né? Eu já tô com a NBA há algum tempo, eu trabalho com a NBA já há 5 anos e eu já fui para alguns All-Star Games, já fui para algumas vezes para os Estados Unidos para alguns jogos, eu já conheci alguns jogadores da NBA. E poucos, cara, foram tão solícitos como o Kobe Bryant foi nesse dia. Uma agenda apertadíssima, com compromissos, com hora para sair, mas ele parou para tirar foto, assinar a camisa de todo mundo, dar abraço em todo mundo, sorrir para todo mundo. Então isso sim, foi uma generosidade absurda do cara que todo mundo ficou paralisado ao ver, sabe? Então assim, Kobe Bryant não era só um cara dentro das quadras, mas fora das quadras todo mundo fala
sobre isso, que ele era um cara incrível e tal. Diferente de alguns outros atletas que às vezes a gente sabe, né, cara, é um pouco mais marrento, não dá tanta atenção, enfim. Mas ele era maior pé no chão, maior humildão. E o basquete perde, o mundo perde, eu tô perdendo, você tá perdendo. Mas é isso, cara, bola pra frente, vamos dar força aí pra família, enfim, pra todos os amantes do basquete. Mas lembrar de Kobe Bryant pra sempre, porque o que ele fez vai ser difícil alguém fazer. Bom, vamos acompanhar aí. Basquete na veia, basquete forte pra gente. Juazeiro, estamos juntos. É nóis. Sem dúvida o dia mais triste para quem é torcedor do Lakers, que nem eu. Eu comecei a acompanhar o time na primeira temporada do Kobe e escolhi depois torcer na temporada seguinte. O Michael Jordan parou e a gente ficou naquele vazio, todo mundo queria ver o Chicago e tal. E eu escolhi o Lakers para torcer de verdade. E na ocasião era ele, Shaq e tal. E acompanhei as derrotas, as primeiras e depois o tri inesquecível. E na década de 2000, já sozinho, ele levou a gente nas costas, né? Principalmente naquela revanche contra o Boston, que para mim e para qualquer torcedor foi de lavar a alma. Então, eu acho que o maior exemplo que ele deixa é a competitividade, e eu acho que falta isso um pouco hoje em dia. Você não está preocupado em recordes individuais, você está preocupado em ser campeão. E uma coisa deveria completar a outra, uma coisa não deveria ser feliz ou comemorada sem a outra. Foi o dia mais triste, assim, eu não tenho nem... Desde o Senna, eu não sei o que é isso, perder um ídolo tão importante, então está sendo bem complicado. Mas vamos dar a volta por cima, com certeza ele... É o que ele quer, que a gente ganhe sempre, a gente vai continuar ganhando. Um homem que tenha me cumprimentado me cativou tanto quanto o dia que eu toquei a mão, cumprimentei lá o Kobe Bryant num evento aqui em São Paulo no meio da semana que mobilizou muitas pessoas que ficaram emocionadas de terem esse pouquinho de contato com um astro da NBA. E eu fiquei pensando, caraca, por que esse cara me cativou tanto, né? Fiquei me questionando e eu cheguei com uma conclusão, minha conclusão bem particular é que ele me mostrava que tudo era possível e que ele se conhecia tão bem que ele fazia acontecer. Ele trazia a responsabilidade sempre pra ele. E isso reflete muito na nossa vida, tipo, na minha vida principalmente. Então foi isso que eu aprendi com Kobe e eu espero que muitas pessoas continuem aprendendo com ele. E é isso, gente. Primeiro que, para se falar do Kobe, é até complicado pela maneira como tudo isso aconteceu. É assustador, tipo, absurdo, não é algo que se espera. Mas para falar dele como atleta e como pessoa, é preciso que fique claro que ele é outro nível. Ele sempre foi. É outro patamar de exigência pessoal, exigência de coletivo, uma conduta profissional absurda, extremamente competidor, uma coisa que motiva não só quem é do basquete, como quem é de fora também. Como, por exemplo, eu que sou do futebol, ou qualquer outra área de atuação do esporte ou da vida. Eu acho que o cara que consegue ter uma linha de conduta tão séria, tão compenetrada, tão obcecada por um objetivo e que sempre se procurou levar a si mesmo e aos outros acima do limite, um cara desse só podia ser fenomenal, e o Kobe era fenomenal. É absurdo tudo que ele fez como atleta e como pessoa, não vai ter nada parecido com ele. Acho que nós fomos privilegiados de ver um cara como ele, como atleta e como pessoa. Eu acho que ele instruiu uma mentalidade vencedora que pouco se viu na história, não só do esporte, como eu já falei, na vida, para qualquer área que você atue, de área de negócios, área empresarial, qualquer coisa que seja, é uma mentalidade que motiva qualquer um. E é uma outra capacidade de leitura das coisas, cara. O Kobe era fenomenal nisso. Absurdo, absurdo. A palavra que define o Kobe Bryant é absurdo. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Caio Gasparetto, um dos criadores do Camisa 23. Hoje com o nome de Camisa 24, né, por 24 dias,
a nossa simples, mas de coração homenagem ao Kobe Bryant. O Kobe para mim significa muita coisa, mas o principal é que ele foi a pessoa exclusivamente que me fez gostar de basquete. É um esporte que lá atrás, quando eu comecei a assistir em 2009, o Lakers estava no topo, ele estava vencendo. E foi um esporte que eu não gostei no começo, eu achei chato, eu não tenho vergonha de admitir isso hoje. Mas o Kobe foi quem me fez gostar. E é claro, é um pesadelo para todos os torcedores, para qualquer fã de basquete, porque a gente nunca está preparado, ninguém está preparado para ver o seu ídolo morrer. E ninguém quer ligar a televisão no domingo à tarde e ler a manchete de que o Kobe Bryant faleceu num acidente de helicóptero. É uma tragédia, a filha dele estava junto, a Diana, que tinha um futuro imenso aí pela frente. Os dois estavam super presentes aí nos jogos da NBA recentemente, o Kobe sempre apontando, ensinando sobre o jogo. Eu acho que a dor uma hora vai passar, é uma dor muito grande, uma hora vai passar, mas eu espero que o legado dele prevaleça. Quando eu penso no Kobe Bryant, eu penso em inspiração. E ele inspirou uma geração de jogadores da NBA, vários aí, para mencionar alguns, DeMar DeRozan, que usou os tênis do Kobe a carreira inteira, o Devin Booker, Trae Young, o Jason Tatum, o Kyrie Irving, que nem jogou ontem, mas ele também inspirou pessoas comuns como eu, como você, que está assistindo esse vídeo. Então eu espero que isso fique, apesar dele não estar mais aqui conosco, e eu nem sei se eu posso desejar para que ele e a Diana descansem em paz, porque descansar é uma palavra que nunca combinou com o Kobe Bryant. E eu espero que eles estejam num lugar feliz agora, e acho que só resta agradecer por tudo que eles fizeram pela gente e pelo basquete. Obrigado ao canal Schwab pela lembrança, e é isso. Força para todos nós. Sincerely appreciate it. No words can describe how I feel about you guys. And thank you from the bottom of my heart. God, I love you guys. And I love you guys. And Mamba out. I can't believe this actually happened, to be honest with you. Like, this is kind of crazy to me. Like, it's hard to believe that it happened this way. And a 17-time NBA All-Star, the third highest scorer in NBA history, the 2008 MVP, two-time NBA Finals MVP, five-time NBA champion, a 6'6" guard from Lower Merion High School, where he won the title in 1996. Number 24, Kobe Bryant. I think there has been nobody better. Kobe Bean Bryant was the greatest basketball player. He's a formidable force. He may be the most formidable force in the history of this game. Kobe Bryant, at the end of the day, will go down as the greatest basketball player that has ever lived. You know, Kobe is the greatest Laker ever. I step on the court, that's me. I don't play around. I'm not there to be your best friend. I am there to destroy you. Kobe Bryant was one of the greatest ever. Don't ever question the heart, the emotion, the grit, the tenacity of that guy.